Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é Senhor Todo-Poderoso. Senhor, nós dependemos do Senhor. Senhor Jesus, queremos escutar a sua voz. O Senhor está mais perto da palavra. Senhor Jesus, desfrutar da tua vontade, desfrutar do serviço. Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos suprido. Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Graças ao Senhor. O Senhor tem nos suprido. Ó Senhor Jesus. O tema dessa semana é, amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Senhor Jesus. Eu queria dar foco nesse título aqui, Aqui está muito claro para nós, É amplamente. Irmãos, é amplamente. A nossa entrada no reino, ela não é só suprida. O Senhor nos dá muito mais. O Senhor superabunda, Então, o que o Senhor faz para que nós entremos no reino é superabundante. Ó Senhor Jesus. Então, nessa semana, quando a gente está desfrutando dessa palavra, veio na minha cabeça aquele versículo que fala que quem muito é dado, muito será cobrado. E aí eu comecei a ver o tanto que o Senhor tem nos dado. Irmãos, não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando tanto de palavra que o Senhor tem nos dado. Nunca na vida da igreja nós tínhamos recebido tanta palavra fresca, todo dia, igual nós estamos recebendo hoje. Tanto de palavra que o Senhor está nos dando, todo dia, acessível. Então, irmãos, pode saber, o Senhor vai nos cobrar. Então, nossa missão é séria. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele nos deu, essa fé. Todos nós recebemos a fé. E como nós já tínhamos falado umas semanas para trás, que essa fé ela é igualmente dada a todos nós, Vamos ver onde é que está isso aqui? Se a gente abre aqui em... Ó Senhor Jesus. 2 Pedro 1:1. 2 de Pedro 1:1. Amém. Isso mesmo. Ó Senhor Jesus. Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a mesma fé que eu recebi é a mesma fé que o apóstolo Pedro recebeu. É a mesma fé que Paulo recebeu. A mesma fé que cada um de nós recebemos é a mesma fé que todos receberam. A fé é a mesma. A porção é a mesma. Aqui está deixando bem claro, Pedro é bem claro aqui para nós, Ele fala, igualmente preciosa. Não teve um que recebeu mais que o outro. Então aí, o Senhor já acaba com todas as nossas desculpas. Ah, mas aquele irmão lá, ele desfruta porque, o Senhor, deu uma porção maior para ele. O Senhor foi generoso, Não existe isso, irmãos. Não existe isso, é igualmente, o Senhor está falando, é igualmente. Eu até já contei para os irmãos a experiência que eu tive com um amigo meu, que a gente estava conversando da palavra, e aí ele ficava indignado, falando que não fazia sentido alguém que cresceu na igreja ter o mesmo galardão que alguém que converteu agora. Mas aí a gente está conversando, mas a fé é a mesma. Alguém que cresceu na vida da igreja e um irmão que converteu depois de velho, a fé é a mesma. Ambos receberam a mesma fé. Então, não tem diferença. O galardão é para todos nós. A única coisa que muda, a única coisa que diferencia é o tanto que eu vou lutar para crescer essa fé. Amém. O quanto que eu vou trabalhar nessa terra. Igual a gente cantou o hino ali do semeador, A semente é plantada,
Mas tem que ter um laborar, um trabalhar, e aí o Senhor vai crescendo dia a dia, e aí o Senhor vai crescendo em mim, né? E aí eu vou trabalhando nessa fé, e assim eu vou aumentando a minha fé. Então, irmãos, o ponto de partida, ele é igual para todos, e todos têm as mesmas circunstâncias, né? É como se fosse uma corrida, onde todos estão ali com o mesmo físico, com o mesmo tênis, com os mesmos acessórios, né? É igual Fórmula 1, né? Todo mundo com o mesmo carro. Imagina a Fórmula 1, que todo mundo parte um do ladinho do outro, com o mesmo carro, com o mesmo motor. Mas aí, o que vai mudar? Quem vai colocar mais gasolina nesse motor? Né? Durante a corrida, né? Quem vai se especializar mais? Quem vai buscar mais? Quem vai fazer uma manutenção melhor? Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, primeiro nós temos que partir desse princípio, que todos nós recebemos a mesma porção de fé. É a primeira coisa. E aí, como que eu vou fazer essa fé? Como que eu vou trabalhar? Porque o Senhor fala conosco, né? O Senhor pede para nós nos esforçarmos, não pede? Ele pede para nós nos esforçarmos, para trabalhar nessa fé. Mas aí tem um porém. O esforçar do Senhor, ele é diferente do meu e do seu esforçar. Ó Senhor Jesus. Se a gente abre em Hebreus 4:11... Irmão, eu vou falar com os irmãos, eu nunca tinha visto esse versículo. Hebreus 4:11. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ó Senhor Jesus. Então aqui está falando para nos esforçar, né? Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Mas é o meu esforço natural? Não é o meu esforço natural. E aqui parece que tem uma contradição, né? Eu vou me esforçar para descansar? Como assim? Vou me esforçar para entrar no descanso? Qual que é o sentido disso? Para descansar eu não preciso me esforçar, não. É só eu deitar, né, não? Ficar tranquilo, relaxar. Não preciso me esforçar para isso. Né? Se eu estou cansado, eu vou lá e descanso. Mas aqui está falando que eu tenho que me esforçar para entrar naquele descanso. Esse descanso é diferente. Mas aí eu queria, antes da gente continuar nesse versículo, vamos, porque aí a gente pensa, esse esforço, ele é um esforço meu? Não é um esforço natural. Não é um esforço humano. Ele é diferente. Mas antes eu queria ler Isaías 66, 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí esse versículo aqui, irmãos, é o Senhor falando com a gente assim: o seu esforço para mim não é nada. Olha quem eu sou. O Senhor está falando, eu sou, olha quem eu sou. Vamos ler aqui, ó. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificarais vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é quem o Senhor busca. Não é aquele que se esforça naturalmente, aquele que é o super capaz. O Senhor já falou, o Senhor falou aqui no começo, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós? O que é que nós podemos fazer para o Senhor, gente? No nosso homem natural? Nada. Não podemos fazer nada. Ó Senhor Jesus. E aqui o Senhor nos dá uma joia, né? Uma joia no versículo, que fala no final:
O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito. Ó Senhor Jesus, e que treme da minha palavra. O ponto-chave aqui, irmãos, é o finalzinho aqui, ó, o que treme da minha palavra. Então o Senhor que é aquele que o quê? Teme a palavra. É aquele que é reverente, tem amor reverente à palavra. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aí aqui o Senhor nos dá a chave para compreender um pouco melhor Hebreus 4:11. Né? Vamos voltar lá? Hebreus 4:11 que fala lá: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, irmão, esse esforço, ele não é um esforço natural. Sabe, a única coisa que o Senhor nos pede para nos esforçar, quando o Senhor na Bíblia pede para nós nos esforçarmos, não é eu me esforçar para mim servir o Senhor. Não é. O Senhor não nos pede para nos esforçar para servir Ele. Ele não nos pede para esforçar para mim ser uma pessoa melhor, com minha própria capacidade. Não. Ele não me pede para me esforçar para ser um melhor marido para minha esposa. Ele não me pede para me esforçar para ser um irmão melhor. Sabe qual que é o esforço que o Senhor quer? O Senhor que nós nos esforcemos na palavra. Amém. O Senhor, Ele quer que nós nos esforcemos em nos aproximar da palavra. Esse é o esforço do Senhor. Aí traduz tudo para nós aqui. Agora eu entendo por que é me esforçar para descansar. Porque o que acontece? Quando eu me esforço para entrar na palavra, a palavra ela é cheia de energia. E aí a palavra cheia de energia, ela me enche de poder, e aí esse poder que está na palavra, que é o próprio Cristo, ele vai realizar tudo que o Senhor quer para mim. Então a chave é me esforçar para me aproximar da palavra. Amém. Depois disso, o Senhor faz. Amém. Por isso que o Senhor fala, buscar em primeiro lugar, né? Meu reino e minha justiça, né? E tudo será acrescentado. Irmãos, e tudo, essa energia da palavra, ela não é só para me fazer servir mais o Senhor. Ela não é uma energia que só serve para as coisas espirituais. Essa energia da palavra, ela supre meu viver secular. Aleluia. Irmãos, se eu sinto que eu quero ter um melhor desempenho no meu trabalho, sabe o que é a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos? É entrar na palavra. Amém. Se eu quero ter ser um melhor marido, eu quero ter um melhor relacionamento com meus irmãos, com meus familiares, entra na palavra. Amém. Esforça na palavra. Amém. Irmãos, tudo que é nosso esforço natural vai cair por terra. Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. E não vai adiantar nada. Podemos mudar ali por 2, 3 dias. Semana que vem estamos fazendo a mesma coisa de novo. Se eu quero vencer o pecado, vencer os meus vícios, entra na palavra. Muitas vezes nós confundimos, né? Nós achamos que primeiro eu tenho que deixar o mundo para depois buscar a palavra. Mas é o contrário. É a palavra que vai nos tirar do mundo. Eu não posso achar que a minha luta contra o pecado, eu tenho que travar ela sozinho. Ou então, a luta contra os desejos, eu tenho que travar ela sozinho. Primeiro, eu busco a palavra, amém, e a palavra me dá energia. Amém. E essa energia da palavra é que vai me livrar dos desejos, que vai me livrar do pecado, amém, que vai transformar o meu ser. Amém. Então, irmãos, a linha é essa, né? O Senhor nos deu a fé. Agora que Ele me deu a fé, como que eu trabalho nessa fé? Eu preciso de energia para suprir essa fé. Amém. E como que eu faço isso? A palavra. Nada além disso é verdade. Eu só preciso me esforçar para buscar a palavra. Irmãos, isso foi uma luz para mim muito grande essa semana, porque eu vi que tudo que eu preciso na minha vida está na palavra. Amém. Todos os meus desejos, tudo que eu quero, tudo que o Senhor quer para mim está na palavra. Né? O Senhor Jesus está nos dando tudo. Então, por isso que é amplamente suprida. Por quê? A palavra nos supre amplamente. Tudo que eu preciso para entrar no reino, a palavra me supre. Né? O Pedro tem falado conosco, né? Contando experiências, né, de irmãos que às vezes a gente fica pensando, eu não tenho tempo para servir.
Eu preciso trabalhar, preciso pagar conta, preciso fazer isso, aquilo. Eu não tenho tempo para fazer nada, não tenho tempo para o Senhor. Eu tô preso nas minhas coisas. Irmãos, até coisas boas. Coisas que são, né, devidas, coisas que são boas, uma pessoa boa precisa fazer. Quer trabalhar, sustentar a família. Mas às vezes, se essas coisas que são boas, elas não podem tirar o nosso desfrute da palavra. Aí às vezes a gente usa as coisas boas como desculpa para não servir o Senhor. E aí os irmãos, nas últimas mensagens, né, nas lives, testemunho de irmãos que depois que eles começaram a desfrutar mais da palavra, entrar mais na palavra no seu viver diário, a vida deles secular começou a frutificar. Eles começaram a prosperar na vida secular deles. Na família, no trabalho. Por quê? A chave está na palavra. Tudo está na palavra. Ó Senhor Jesus. Aí eu queria ler com os irmãos Deuteronômio 7:12. Amém? Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. Ó Senhor Jesus. O que está falando aqui, irmãos? Se eu escuto a palavra, se eu ouço a palavra, se eu obedeço a palavra, se eu guardo e cumpro o que o Senhor está me falando, o Senhor vai cumprir a promessa. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai nos dar entrada no reino. E essa promessa não é só para reinar. Irmãos, o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida feliz. Hoje. Por isso que ali fala em Hebreus 4:11, fala do descanso. Esse descanso, ele não é só no reino milenar. O Senhor quer que hoje nós vivamos diariamente no descanso. Nós sirvamos o Senhor no descanso. Mas como isso é possível? Não no meu esforço natural. Porque no meu esforço natural eu vou me cansar. Vou me cansar, meu corpo não aguenta. Mas quando eu busco primeiro a palavra, quando nós buscamos primeiro a palavra, aí o Senhor nos enche com essa energia. E aí minha fé é trabalhada. E aí o Senhor vai crescendo. E aí Ele supre em todos os setores da minha vida. Todos os setores, irmãos. O Senhor não quer ganhar só o nosso viver espiritual. Não somente o nosso viver de igreja. Ele quer dominar tudo. Ele quer dominar meu casamento. Ele quer dominar minha família. Ele quer dominar meu trabalho. Ele quer dominar tudo. Aí, irmãos, não é só o meu serviço ao Senhor que vai ser o descanso. Eu vou viver em descanso. Eu vou estar no descanso no meu dia a dia. Porque eu estou cheio de energia da palavra. A energia da palavra é que me dá esse descanso. E me enche de descanso. Que vem do próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece? Agora que eu estou cheio de energia, estou me enchendo de energia. É hora de servir. Amém. Servir o Senhor. Amém. Né? Porque, irmãos, por exemplo, eu tenho o notebook, né? O notebook, vocês sabiam que para você manter uma bateria saudável no notebook, você não pode deixar ele nem sem bateria, nem com 100%. Você tem que sempre estar gastando e renovando essa bateria. Aí você mantém uma bateria saudável, vai durar mais. No nosso viver com o Senhor, eu não posso, agora que o Senhor me encheu de energia, e é amplamente, é muita coisa, eu preciso usar ela. Eu preciso usar ela. O Senhor está nos enchendo, né, de poder, de palavra, né, nos enchendo de energia, estou me alimentando da palavra. Eu preciso usar ela agora, essa energia tem que ser usada. Como? Pregando o evangelho, né, saindo nas ruas, orando pelas pessoas, servindo o Senhor, a todo momento, todos os dias. Precisamos gastar essa energia. E aí essa energia, quando eu gasto ela, o Senhor já vai me suprindo com mais. É assim, quando eu gasto, o Senhor vai me suprindo com mais. Igual a bateria do carro, né? Quando você liga o carro, a bateria vai funcionando.
E se você deixa o carro parado, a bateria morre. É a mesma coisa com a gente. Ué. O Senhor vai nos dar rios, é muita coisa. Ô Senhor Jesus. Aí eu queria ler com os irmãos aqui. Ó Senhor Jesus. Gálatas 2:20. É o hino que a gente cantou hoje, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Irmãos, e agora nós vamos viver isso aqui diariamente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé. Ó Senhor Jesus. E aqui na tradução, se a gente vê, é a fé de Cristo, do Filho, né? Então essa fé é o próprio Cristo. Amém. Então eu vou vivendo por Cristo no meu dia a dia. Irmãos, quer ajuda melhor para você vencer o seu dia a dia do que você está vivendo diariamente com Cristo? Ó Senhor Jesus, daí vem o descanso. Amém. Ele nos supre de energia, Ele está junto conosco todos os dias. O Senhor vem nos guardando. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é ter energia da palavra. A questão é extrair a energia da palavra. E aí, quando a gente vê, né, lá em Isaías 66, né, fala de ser simples, humildes, né, de desfrutar da palavra, buscar ter esse amor reverente, né, saber que é o Senhor que faz as coisas, não somos nós. E aí a gente vê o exemplo da igreja em Filadélfia, que os irmãos eram humildes, tinham pouca força, mas eles seguiam a palavra. Aí eu queria ler um trecho aqui, irmãos, que eu toquei no Alimento Diário, acho que foi da segunda-feira, que ele fala assim, ó: se desejamos ser a igreja em Filadélfia, devemos aprender a obter energia da palavra para trabalhar na obra do Senhor com perseverança, sendo úteis para Ele. Além disso, nossa fé não pode ser estática, mas deve produzir frutos para o Senhor, ou seja, deve ganhar pessoas para ser edificadas em amor. É esse viver diligente que garantirá nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é esse viver diligente, esse viver de perseverança. Né? O irmão Pedro falou uma frase essa semana, que ele falou assim: a característica principal de um servo do Senhor é a perseverança. Então, irmãos, quando eu me encho dessa energia, eu tenho que ser perseverante. Perseverante no quê? No meu desfrute da palavra. Eu tenho que perseverar na palavra, me esforçar na palavra, porque aí eu vou começar a servir o Senhor e vou ser perseverante no serviço. Mas tudo, irmãos, você vai ser perseverante no descanso. Porque você não vai sentir isso como um peso, mas sim vai ser um desfrute. O Senhor vai nos levar suavemente. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos, que reconhecemos que nós precisamos dessa energia, né? E dentro da aplicação, não só ali em relação ao carro, mas até mesmo nosso corpo humano, é bom lembrarmos que precisamos de energia. Aí usamos aí o carboidrato como fonte, né? Aí nós embutimos energia, porém, se nós não colocarmos essa energia em movimento, que chama-se trabalho, no nosso corpo, por exemplo, aí haverá um acúmulo dessa energia em forma de gordura. Consequentemente, virá colesterol alto, hipertensão, obesidade. Então, irmãos, o apóstolo ele tem nos rogado, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, a energia que a palavra nos dá tem esse objetivo bem definido, né? É para trabalhar. Então, a energia em movimento é o trabalho, né? Que culmina ali o quê? No nosso caso aqui, nós estamos mirando o quê? O reino. Então, isso será aberto para nós, a entrada no reino. Senhor Jesus. Então, seguindo na sequência da mensagem,
um outro ponto é perseverança. Aí 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Então, a piedade é nós expressarmos Deus no nosso viver, né? É sermos como Deus é, em vida e natureza, mas porém não na deidade. Nós não temos o direito de sermos adorados, mas nós temos a função nessa terra de expressar o Senhor. Isso é um viver de piedade, expressarmos Deus na nossa carne. O Senhor foi o primeiro que fez isso. O Senhor Jesus foi o primeiro que fez isso. Lá em Timóteo mostra muito claro, né? Ele veio e aí ele expressou o próprio Deus. Ele é o primeiro Deus que esteve, primeiro homem Deus que esteve na terra, pisou na terra, foi o Senhor Jesus. A partir daí ele abriu para nós o caminho. E a piedade e o domínio próprio é o quê? É nós sermos moderados, sermos ponderados. Quem tem o domínio próprio é aquele que sabe discernir. Quando está passando, está demais, ele sabe, eu preciso de dar uma freada. Quando está faltando, eu preciso de acelerar, né? Mas não tente fazer isso você não, irmão, que a chance de dar errado é 100%. Né? Então, quem vai nos dar esse equilíbrio, essa direção, é a palavra. É o Senhor por meio da palavra. Então, o domínio próprio, mesmo ele sendo propriamente seu, nós vimos, vamos continuar ainda vendo nesse ponto, ele virá o que virá do Senhor, né? Mas dentro desse versículo tem a perseverança. Aí o Samuel até leu, já falou e está no diário, né? O Pedro ele lembrou novamente que a perseverança é uma das maiores qualidades que o cristão tem, né? Porque na verdade até mesmo a principal, quando falta perseverança, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? No ditado você vai chutar o balde, né? Enfim, sabe a sua carreira nessa hora? Ela encerrou. Deus já não mais poderá contar com você, né? Então, até no original grego, perseverança é upomone, está no alimentário isso aí, que é o quê? Estabilidade. Mas, constância, né? Então, irmãos, a partir do momento que nós abraçamos essa carreira da fé, bom, certamente nós teremos dificuldades, passaremos por várias situações. É citado no alimento diário, podemos até ler para reforçar a própria experiência do apóstolo Paulo, né, em 2 Coríntios, capítulo 6. Ó Senhor Jesus. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5. Senhor Jesus. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, né? Aí começa, até só esses dois versículos, irmão. Então a experiência do apóstolo Paulo, fala, na muita paciência, que é o mesmo perseverança, né? É claro que a experiência de Paulo, a nossa, que nós achamos que parece que o mundo está acabando, né? Cada um na sua experiência, ou é o marido, ou é a esposa, né? Ou é os filhos, ou é o patrão, ou é o governo, não. Mas a experiência de Paulo aqui, olha, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, né? Mas, diante de tudo isso, eu e você, nós já recebemos, irmãos, lá,
se considerarmos dentro do próprio contexto lá no capítulo de Pedro, começou ali com a fé, irmãos. A fé é igualmente preciosa. Cada um de nós recebemos a mesma porção, o mesmo valor de porção, e aí segue. E lá nós temos pelo divino poder, foi nos dado muito grandiosa promessa, ainda nos fez participar com a natureza de Deus, né? Aí na hora que vem os sofrimentos, aí nessa hora, irmãos, por isso que a perseverança é a principal característica do cristão, né? E aí, até dentro da live hoje, teve um ponto que muito nos encorajou, mostrando que nós precisamos de amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? E esse amor ao Senhor precisa de ser até mesmo antes do nosso serviço ao Senhor, né? Porque senão o nosso serviço, a nossa consagração ao Senhor, ela pode se tornar uma religião. Você continua fazendo, mas na primeira oportunidade, na primeira dificuldade que tem, pelo fato de eu não amar o Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar o Senhor. Então eu preciso de ser perseverante, né? Perseverar em quem? Primeiramente, amar o Senhor. Amar o Senhor como? É reverente, amor à palavra. Amar o Senhor, amar a palavra, isso é que esse amor à palavra é que vai me dar essa energia para eu perseverar. Porque, irmãos, quando falta energia, aí não tem força, não é assim? Não tente não, né? Mas deixe de embutir energia no seu corpo. Aí você vai começar a ficar fraco. Aí, na primeira dificuldade, eu e você, nós não vamos perseverar. Então, perseverar em amar o Senhor, perseverar em buscar a palavra, em nos consagrar ao Senhor, e dessa forma nós vamos prosseguir até o reino, até a volta do Senhor. Então, voltando lá em 2 de Pedro, Senhor Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, agora o versículo 7. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aí agora, é 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então, começou com a fé, aí agora culmina onde? Lá no ponto final, que é o amor. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Mas esse amor é Deus. Amém. Né? O próprio amor fraternal, ele é possível porque nós temos a vida de Deus. Então esse amor aqui, irmãos, até em maioria das mensagens, o irmão Pedro acaba a gente também falando, esse amor não é aquele de comer pizza junto uns com os outros. Claro que eu já falei, vou repetir, se alguém quiser me convidar para comer pizza, fiquem à vontade. Irmãos, mas esse amor é aquele amor, de acordo com Efésios, que promove a edificação. Irmãos, a amizade não promove a edificação, né? Porque a amizade, que é como eu amo, a amizade é o quê? É aquela, você já observou que você só ama aquele que na amizade, aquele que está mais próximo de você, que ele compartilha dos mesmos pensamentos, né? Das mesmas opiniões, dos mesmos... aí aquilo aí você faz, eu amo. Isso não é amor. Imagine se o Senhor nos amasse, se o amor do Senhor fosse assim. Ele nem sequer chegaria perto de nós, irmãos. Né? Então esse amor de só de estar próximo ali, mas sem a palavra nos conduzindo, esse amor é um amor próprio. Porque eu me identifico com o Joãozinho, então aí ali nós pensamos a mesma coisa, tal. Então no final das contas, amando assim, sabe qual que é o meu objetivo? Eu vou alcançar aquilo que eu quero. Então, na verdade, eu amo a mim mesmo, não é, Joãozinho? Né? Agora, aquele que ama de fato, assim como o Senhor nos amou, ele faz a vontade de Deus. Ele tem um único objetivo, que é fazer a vontade do Senhor.
Então, irmãos, não tente, primeira coisa, não tente amar a sua esposa, amar os irmãos, amar as pessoas. Não tente fazer isso por si mesmo. Mas isso não é possível, né? Porque aí tem em 1 de Pedro, Senhor Jesus, é o capítulo 1 mesmo. É o capítulo 1, agora é capítulo 1, o versículo 22. Senhor Jesus, aleluia, Jesus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, qual que é o caminho para eu poder amar? Não só a esposa, o esposo, os filhos, amar as pessoas pela obediência à verdade. Então, o que vai fazer com que eu ame, e um amor que é um amor, não só aquele amor fraternal, mas como o amor de Deus, que é o amor ágape, pela obediência da verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, pela obediência à palavra, eu consigo amar. Aí, se qualquer sentimento que seja fora a obediência à palavra, aí é algo que provém de mim. Aí sabe quanto tempo vai durar isso? É como a erva, né? Tá ali, verdinho, como menos assusta, seca. Mas pela obediência à palavra, aí é produzido, é gerado esse amor. Nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas e as pessoas. É isso que faz, essa obediência à palavra é que dá essa energia, irmãos, para sair, pregar o evangelho, para amar e cuidar das pessoas. É esse que gera esse amor, que é um amor, não é aquele amor interesseiro, aquele amor que só tem um único objetivo: a vontade do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Isso vem pela palavra. O versículo 23, na sequência, aí diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quer amar, irmãos? É pela obediência à palavra. Então, seja simples e obediente à palavra. Aí você vai perceber que vai ser gerado em você um amor. E aí, nessa hora, independente da pessoa, talvez ela não tenha não tem muita afinidade, mas você verá que será gerado um amor. Porque esse amor é aquele amor que um dia Deus nos amou de tal maneira que deu o seu próprio filho. Né? Então, amar é se dar, aí você vê que você começa a se dar pelos serviços, pela pregação do evangelho, pelo cuidado dos santos, enfim, pela vontade de Deus. Você tem um único objetivo, a vontade de Deus, não é o seu interesse próprio. E isso vem pela obediência à palavra. Vamos voltar em 2 de Pedro, para dar continuidade. Capítulo 1. Senhor Jesus. Versículo 8. 8 e 9. Vamos ler 8 e 9. Porque estas coisas existindo e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estais estas coisas não é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação de seus pecados e de outrora. Então começa aqui, porque estas coisas existindo e em vós aumentando. Então que coisas é essas, né? Quais são essas coisas que elas têm que existir, mas não apenas existir, ela precisa de aumentar. Eu vou listar elas para vocês. Essas coisas é fé,
virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Nós temos essas coisas, irmãos? Nós temos. Mas não é suficiente apenas ter, existir, ter. Mas nós temos, começou com a fé, irmãos. Aqui nessa plateia aqui, eu sou o primeiro, nós não temos desculpa, todos nós temos a mesma fé, a mesma porção. E aí vai seguindo, né, todos esses passos, que é um processo. Aí temos, e culmina no amor, que é amor ao próprio Deus, e nós temos ele por meio da vida e o Espírito em nós. Mas ele precisa aumentar, né? E aumentando, faz com que nós não sejamos infrutíferos, inativos e nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pleno conhecimento, irmãos, esse pleno conhecimento do Senhor não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento doutrinário, mas é um conhecimento na experiência, né? É um conhecimento que se porventura faltar ali, faltar as pessoas, se de repente você estiver numa situação, faltou até a Bíblia, você não tem a Bíblia, nem no celular para você ler, mas a sua experiência, você tem esse pleno conhecimento, você conhece o Senhor na experiência, no seu viver, na sua comunhão com Ele, né? Amém. Então tudo isso precisa aumentar, irmãos, precisa aumentar. Mas como que eu faço aumentar? É por meio da palavra. Todas as vezes que eu entro mais na palavra, eu vou entrando, a palavra vai me... A palavra, irmãos, é que dá essa energia, é que dá essa condição para eu poder perseverar, para eu ter o domínio próprio, para eu conhecer mais o Senhor, para eu amar os irmãos, para eu amar o Senhor, para eu fazer a vontade do Senhor, né? Isso vai aumentando, aumentando. Aí o versículo 9, irmãos, ele é de fato assim uma grande advertência. Olha só, eu vou ler novamente, os irmãos, por favor, acompanhem. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados. Então, esse é cego, no original grego, ele tem um radical que diz que esse cego é aquele que diante de uma luz forte, ele fecha os olhos e aí ele vê só o que está perto. Então, olha só a advertência. Todos que se a minha condição é de não estar exercitando desde a fé e culminando até no amor, eu estou nessa condição. Vem uma luz, e o Senhor, irmãos, tem nos dado uma luz tão forte. Agora, quando vem essa luz, essa luz vem de onde mesmo? Vamos ver aqui, versículo 19, só para ficar ainda mais claro. Versículo 19. Tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então a palavra profética, essa candeia que brilha, ela vem com a luz tão forte, mas eu posso estar nessa condição de cego, diante dessa luz tão forte, aí eu fecho os olhos, e aí eu vejo só o que está, só a minha condição, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, e aí é claro que nessa hora os meus olhos se abrem lá como em Gênesis, né? Eu começo a ver a fraqueza dos irmãos, eu começo a medir, eu começo a dizer, aí nessa hora aí, irmãos, eu preciso de me arrepender, voltar ao Senhor e ver, Senhor, diante da luz tão forte, sabe o que eu quero? Eu quero prosseguir. Então, irmãos, o Senhor está nos dando uma luz, a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é para eu prosseguir. E prosseguir, sabe até onde? Até o reino. Por isso que o Senhor está abrindo de uma forma assim tão ampla para nós, né? Mas eu posso me tornar cego, né? Vem a luz, aí eu fecho e aí eu começo a ver só aqui.
Então vamos permitir, irmãos, que essa palavra que brilha, ela possa nos conduzir até o reino, fazer com que a vida do Senhor cresça mais em mim e em você, e nós nos tornemos esses vencedores, para quando o Senhor voltar, nos encontrar fazendo assim, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler então agora versículo 10 e 11. Senão já... Portanto. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quem ouviu a mensagem, leu o Elementiário na íntegra, vê que o irmão ele conclui essa mensagem nos encorajando em relação ao filho varão, né? Porque a entrada no reino, irmãos, equivale ao que nós sermos vencedores, né? Vencedores, e vencemos o que? Antes da grande tribulação, né? Se até lá, por exemplo, eu rogo ao Senhor, né? Até o Pedro Dong, ele nos rogou nessas últimas mensagens, falou, cara, eu não tenho mais muita idade para poder esperar, né? Então me ajude a trazer o Senhor rápido, né? Porque eu quero ser arrebatado vivo. Quem quer ser arrebatado vivo, irmãos? Eu quero, né? Então o Senhor está, por meio dessa palavra que brilha, ele está ampliando o caminho, né? Que o Senhor me livre de ser esse cego, né? Irmãos, mas por isso mesmo, versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Então, para eu entrar no reino, irmãos, o Samuel já começou a nos ajudar aí, né? Para eu entrar no reino, eu preciso de quê? Eu preciso de me esforçar. Então, quem tem a King James pode conferir que diligência na King James é esforço. Que esforço? Então, esforçar é diligenciar. Então, eu preciso me esforçar. O Samuel já leu Hebreus 4:11. Eu vou ler só um versículo, Mateus capítulo 11, 12. Mateus capítulo 11, o versículo 12. Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, para entrar no reino, até mesmo para entrar esse reino é o descanso, né? Que é o Samuel leu lá em Hebreus, capítulo 4. Então, eu preciso de diligência, eu preciso de me esforçar, né? Como nós lemos lá em 2 de Pedro, com diligência cada vez maior. Agora, irmãos, mas até Samuel, quando a gente lê Hebreus capítulo 4:11, eu tenho que me esforçar para entrar no descanso, né? E o próprio Senhor Jesus já falou, e nós já reconhecemos que nós não somos capazes nem sequer de pensar alguma coisa como se partisse do Senhor. Então, irmãos, que esforço é esse que eu tenho que fazer, irmãos, para eu entrar no reino, para eu fazer a vontade do Senhor, para eu ser um vencedor? Aí, vamos ler lá, Êxodo capítulo 19. Amém. Êxodo capítulo 19, o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade
peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, eu preciso de me esforçar em quê, irmãos? Ouvir e obedecer a palavra. Faz isso, né? Faz só isso só, irmãos. Ouve e obedece a palavra, né? Até nos testemunhos que a gente tem visto aí nas lives, um que o Pedro ele sempre tem encorajado os valentes de Davi, né? Os jovens que estão se destacando no mundo, tal, que estão nas empresas, nos seus empregos. Aí ele tem pedido esses irmãos fazer só uma coisa só. Entra na palavra, segue de perto, segue. Aí depois você vai ver o que vai dar. Né? E a gente vê o testemunho, tem um dos últimos aí, acho que é um irmão lá de Sumaré, ele se destacando na empresa, tal, mas ele pegou essa porção e começou a ir em todas as conferências, a servir na casa de adolescentes, começou a servir, mas cumprindo lá na seu compromisso, né? Aí o gerente dele chamou para dar o feedback, né? E falou assim: fulano, cá o seu desempenho tá bom demais, né? Eu vou até, inclusive, aqui vou ter que te dar uma promoção e tudo mais, mas vou pedir uma coisa para você. Você está trabalhando muito. Não sei se os irmãos lembram desse testemunho, né? Na hora que eu vi, então assim, aí falou que não acreditou no que ele estava ouvindo, falou, mas eu agora estou saindo mais cedo para servir os adolescentes, estou em todas as conferências e tudo mais, e agora ele está falando que eu estou trabalhando muito, né? Irmãos, porque o único esforço que ele estava fazendo, o quê? É ouvir e obedecer a palavra. Então, se nós formos diligentes em ouvir a voz do Senhor, irmãos, nós temos que fazer só isso. Afinem bem o ouvido, por favor, irmãos, afinem bem o ouvido aí e ouça o bom pastor chamando. O bom pastor está chamando para quê? Os irmãos já perceberam? A voz do bom pastor está chamando para quê? Olha, pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Pastos verdejantes. O bom pastor está só falando. Então, faça só isso. Apenas ouça e obedeça. Só isso. Se esforce nisso, irmãos. Enquanto todo dia que você respirar, leia a Bíblia. Todo dia que você respirar, leia o alimento diário. Todo dia que você respirar, faça a imersão. Todo dia que você respirar, pregue o evangelho. Todo dia que você respirar, sirva na casa de adolescentes. Todo dia que você respirar, sirva aos santos. Né? Faça isso só enquanto você estiver respirando. No dia que você não respirar, não faça isso. Né? Irmãos, vamos valorizar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Vamos nos esforçar para entrar no reino. Mas como que eu me esforço para entrar no reino? Ouvir e obedecer a palavra. Aí será amplamente suprida a entrada no reino. Por favor, vamos compartilhar aqui nos outros. Aleluia.